Sem dúvida, as pessoas mais vistas no nosso tempo atual são os influenciadores digitais. Eles estão sempre presentes, dando aquela dica de maquiagem e falando onde estão os melhores preços e qual produto comprar. Alguns estão te falando até em qual político votar. Os influenciadores sempre estiveram aqui. Alguns foram esquecidos e outros ficaram para a história do nosso Brasil. Então vamos te contar hoje as 5 brasileiras que mais influenciaram o nosso país. Pintoras, escritoras, cantoras, políticas e pensadoras. Relembre agora quem foi as mulheres que nos ensinaram a pensar de uma nova forma. Cecília Meirelles. Nascida em 1901, Cecília gostava de escrever e escreveu muito. Foram mais de 50 obras publicadas e a autora começou a escrever quando era jovem e o seu primeiro trabalho foi publicado aos 18 anos e ao longo da vida passou por diversos gêneros: poesias crônicas, contos, ensaios, literatura infantil e didática. Apesar de ter explorado muitos estilos, Cecília acabou por ser consagrada no universo da poesia e da literatura infantil. Além de escrever textos literários, essa mulher admirável foi professora, jornalista e fundou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro no ano de 1934. Essa brilhante escritora brasileira teve uma história de vida triste. O pai morreu pouco antes do seu nascimento e a mãe faleceu quando a menina tinha apenas 3 anos. Sem pai nem mãe, Cecília foi criada pela avó materna. A poeta casou-se 2 vezes. A primeira foi com um artista plástico português com quem teve 3 filhas. Clarice Lispector. Essa brasileira fenomenal era na verdade ucraniana e veio para o Brasil com menos de 1 ano de idade. Clarice fez direito, trabalhou como redatora e foi antes de tudo uma apaixonada pela escrita. Autora de romances, contos e crônicas, Clarice é um dos maiores nomes da literatura brasileira de todos os tempos, muitíssimo premiada. Seu nome era conhecido já entre os contemporâneos. Ainda jovem, a escritora casou com um colega de turma que virou diplomata e rapidamente se tornou uma cidadã do mundo, tendo vivido em uma série de países. Com ele, Maury Gurgel Valente teve 2 filhos, mas acabou por se separar. Após o divórcio, continuou escrevendo muito para o jornal, além de livros literários que publicava regularmente. Chica da Silva. Escrava forreada. Você já deve ter ouvido falar nessa corajosa escrava, possivelmente por causa da novela que narra sua história. Mas a verdade é que a vida de Chica da Silva vai muito além do que a TV escolheu mostrar. Filha de português com escrava, Chica da Silva foi comprada com 22 anos pelo desembargador e comprador de diamantes João Fernandes de Oliveira. Ganhou a alforria e passou a viver com seu antigo proprietário. Mesmo não tendo casado oficialmente, juntos tiveram 13 filhos. Mas engana-se quem pensa que Chica da Silva sofreu nas mãos de seu parceiro. A verdade talvez esteja mais próxima do avesso. João atendia todos os caprichos da mulher. Quer um exemplo? Como Chica não conhecia o mar, o amado chegou a construir um açude, onde pôs um navio semelhante às grandes embarcações. O companheiro também deu a ela uma casa magnífica e uma série de escravos. Reza a lenda que Chica andava cheia de joias e só ia à igreja ao lado de 12 acompanhantes. Depois de 15 anos juntos, o casal se separou. João Fernandes voltou para Portugal com seus 4 filhos homens e as filhas ficaram com a mãe e passou a administrar a fortuna da família. Irmã Dulce. Beatificada em 2010 pelo Papa Bento XVI, Irmã Dulce chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Nascida na Bahia, filha de um dentista e professor, a menina batizada de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, desde muito cedo demonstrou vocação religiosa. Quando ainda era adolescente, já andava com os mais necessitados, voltando seus olhos para mendigos e doentes. Aos 13 anos, tentou entrar para o convento de Santa Clara, mas acabou por ser rejeitada, por ser muito nova. Em 1934, aos 20 anos, tornou-se freira. Recebeu o nome de Irmã Dulce em homenagem à sua própria mãe, Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Irmã Dulce atuou em escolas
participou da criação de um albergue para doentes, procurou amparar os mais pobres. Em outubro de 2010, o Vaticano reconheceu um milagre atribuído à freira. Ela teria curado uma mulher desenganada após o parto. Se um segundo milagre for reconhecido, Irmã Dulce será canonizada. Ana Nery. Menos conhecida do grande público, Ana Nery foi uma mulher essencial para a história do nosso país. Conseguem imaginar a coragem dessa mulher que serviu voluntariamente na Guerra do Paraguai? A baiana, nascida em 1814, casou-se com um militar e ficou viúva aos 29 anos, tendo criado sozinha os 3 filhos. Quando os filhos de Ana Nery foram convocados para a Guerra do Paraguai, ela não pensou 2 vezes e escreveu uma carta ao presidente da província, se voluntariando para servir como enfermeira durante o conflito. Aceita, Ana Nery mudou para o sul do país e aprendeu tudo o que podia sobre enfermagem. Mesmo com poucos recursos e um número enorme de doentes, fez um trabalho exemplar. Com seus próprios recursos, criou uma enfermaria em Assunção, no Paraguai, para atender os feridos. Por uma tragédia do destino, foi lá que ela perdeu um dos seus filhos. Essa brasileira foi tão importante que chegou a ser condecorada e recebeu homenagens do imperador Dom Pedro II. O Dia do Enfermeiro é celebrado até hoje no dia 20 de maio, em função do dia da morte de Ana Nery, que perdeu a sua vida no ano de 1880. Assim como tiveram essas magníficas mulheres, também tiveram homens que entraram para a história do nosso país. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quer saber mais sobre pessoas que influenciaram e mudaram a história do nosso Brasil, se inscreva no canal. E se você gostou da história de hoje, deixe o seu like e depois ative o sininho para receber outras histórias como essa. Obrigado!